Para importar um modelo de laudo, selecione Laudo, Editor de Modelos e abra algum dos laudos já presentes. Clique então no botão para importar o modelo de arquivo, localize o arquivo, selecione e clique em Abrir. Esse é um exemplo de modelo de laudo de EG quantitativo. Vou mostrar como usá-lo. Clique em OK, abra um exame, coloque o exame em alguma montagem referencial, já que para analisar a amplitude é fundamental que todas as derivações tenham uma referência comum. Clique no botão para posicionar épocas de análise. Posicione preferencialmente cerca de 10 épocas de análise. Você pode também mudar a duração padrão da época de análise. Explico isso em seguida. E depois de posicionadas as épocas de análise, basta clicar em Laudo, Modelos e selecionar o modelo importado. Esse modelo cria um cabeçalho com dados da ficha do paciente e parâmetros de aquisição. E em seguida, insere um texto e uma tabela já com alguns parâmetros quantitativos da análise desse traçado. Em outras duas páginas, são inclusos mapas e histogramas de amplitude média dos ritmos e mapas e gráficos com amplitude do espectro das frequências. Se você deseja modificar esse modelo de laudo, abra-o usando Laudo, Editor de Modelos, selecione o modelo, clique em Abrir. Aqui você maximiza a tela de edição de modelo de laudo. Na parte central da tela há um preview de como ficará o laudo gerado. À esquerda estão todos os elementos disponíveis para colocar no laudo. Você pode clicar e arrastar para alguma posição. E ao selecionar algum elemento, você tem à direita as opções de configuração disponíveis para ele. Como nesse caso do histograma de amplitudes, em que você pode fixar o tamanho do gráfico e modificar seu título. Veja que há uma grande lista de parâmetros disponíveis para você colocar no laudo. Tabelas, gráficos, descrições automáticas de análise, mapas. Você pode até criar uma tabela, uma descrição de texto no Word e simplesmente copiar e colar para o modelo de laudo. A tabela, texto ou gráfico é copiado já com a sua formatação. E veja que há alguns parâmetros precedidos por um cifrão que funcionam como variáveis. Nessa posição do laudo será, por exemplo, incluído um índice de ritmos delta. A lista dessas variáveis está disponível quando você seleciona o elemento na aba Geral, Ciclo de Testes Funcionais. Se você coloca o cursor do mouse aqui dentro e clica nesse índice, nesse botão cifrão, terá uma lista com o nome e a variável correspondente a cada um desses parâmetros. Se eu, por exemplo, selecionar aqui a frequência dominante dos ritmos alfa, aparece a variável que irá gerar esse índice. Basta então copiar e colar para o texto e ao ser gerado o laudo, essa posição com o formato da variável irá substituí-la. Você pode colocar variáveis assim tanto no corpo de um texto como dentro de uma tabela. Esse botão permite configurar a orientação da página em retrato ou paisagem e as suas margens. Esse outro botão permite incluir um texto no cabeçalho e rodapé da página. Eu vou remover esse elemento com ciclo de testes funcionais e marcar em vermelho essa variável apenas para ilustrar a mudança que eu fiz no modelo de laudo. Se eu agora gerar novamente o modelo de laudo, eu vejo aqui o parâmetro substituindo a variável.